Já estamos ao vivo. Bom dia, pessoal, bom dia. Acabei de fazer aqui um story falando que muitas pessoas estão me falando que eu ando sumida por aqui. Realmente o nosso tempo está muito escasso entre mentorias, atendimento presencial, atendimento online. Bom dia, mentorias. Então, quando a gente vê, já passou a semana, já passou o fim de semana, estudos e aí rede social fica, né? Fica escasso a gente organizar e conseguir dar conta de tudo, né? Mas estou aqui hoje. Hoje eu vou convidar uma colega, ela é uma aluna do meu curso Método FIRE, a Diva. Ela fez o curso comigo, ela fez 2 vezes o curso de Cone Hindu, depois ela fez o curso do Método FIRE, quando eu criei a minha metodologia, né? Então, esse curso, esse Método FIRE, ele é uma síntese de tudo que eu estudei até hoje, de todas as experiências, de todos os estudos. Ele tem a base, a medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa com o elemento fogo, que é a base, o Cone Hindu é a base desse método. Então, a gente sabe que na medicina chinesa o Qi, ele é primordial, que é a nossa energia vital, que essa energia precisa estar em equilíbrio, fluindo nos nossos meridianos. Não pode estar estagnado, porque aí todo bloqueio vai criar uma doença. Então, é a liberação do Qi e do Shui, que o Shui é a circulação, né? Então, é a síntese de tudo isso, de toda a medicina chinesa. E a gente sabe que no universo tudo está relacionado entre energia, frequência vibracional e vibração. Então, o nosso corpo, ele é integral, ele é integrativo, ele precisa estar fluindo, esse fluxo circulatório, esse fluxo energético, precisa fluir em perfeita harmonia nos nossos chakras, nas nossas vísceras, nas nossas glândulas, nos meridianos. Então, nós somos uma somatização, uma somatória, né? Sendo que o nosso inconsciente, né, está ali relacionado aos nossos 95% de tudo isso, e a gente precisa trabalhar a nossa consciência com tudo isso. Então, a nossa vida é uma somatização, né, de tudo isso, uma somatória das nossas vivências, e tudo isso precisa estar em equilíbrio. Então, bom dia, pessoal, vão entrando. Eu logo vou chamar aqui a minha aluna, a Diva. Ela já enviou aqui a solicitação. Deixa eu baixar aqui o volume. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tô aqui com o fone e não consigo saber se eu tô falando, se vocês estão ouvindo bem. Bom dia, Diva! Oi, Lenita, bom dia. Bom dia, pessoal, vão entrando. Bom dia, Tudo essa bom? apresentação. Eu ando sumida por aqui, as pessoas estão me cobrando, cadê as lives? É muita correria, né, Diva? Nossa vida é uma correria. É uma correria, Bom que te bom, ver, né? Diva. Isso significa que nós estamos em movimento, né? E como você sempre fala, o universo é movimento. Né? A vida é movimento. É verdade. E eu sempre falo que, para mim, a coreana, a zona de conforto não é um lugar confortável. É verdade, a zona do conforto, ela nos deixa estagnadas, né? Isso aí, vocês estão ouvindo bem? Não, parece que está dando delay, assim. Lenita, para mim tá cortando um pouco, então talvez seja a minha internet, não sei te dizer. Para mim também, não tá muito. Aliás, quando eu faço live, tem acontecido isso com pessoa, quando eu convido alguém. Quando eu faço sozinha, funciona bem, mas quando eu tô com alguém, ela fica assim, demorada. Certo, Bom, vamos é. assim. São os algoritmos aí nos boicotando, mas tá bem.
Então, assim, Lenita, estou muito feliz de poder participar de uma live tua. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. E para mim também você significa uma, vamos colocar assim, uma figura, mas é um ser, né, de bastante importância no meu desenvolvimento espiritual. Por quê? Eu fazia tempo que estava me preparando para atender pessoas, porém, chegou um momento que eu tinha um certo receio de colocar em prática as coisas que eu tinha aprendido, que eu tinha desenvolvido. E o teu curso do Método FIRE e do Cone Hindu, para mim, assim, ele foi um divisor de águas, né? Quando você falou, Diva, eu vou dar o curso do Cone Hindu, vem fazer. E eu falei assim, nossa, Lenita, mas o Cone, elemento da natureza, o fogo, eu tinha um certo receio, né? Então eu falei, Lenita, mas é muita responsabilidade. E aí você falou assim, Diva, vem tão sutil que você vai gostar bastante. E foi o que realmente aconteceu, né? Você lembra? Foi assim, quando eu te conheci, eu estava naquele processo, no curso, aquele processo ainda de autoconhecimento, né, Diva? E para mim também foi assim uma surpresa, me surpreendi muito contigo. Foi o primeiro curso que fez comigo foi do Cone, né? Depois foi do método, que eu acabei criando um ano depois. E como me fez tão bem, eu sinto vontade de compartilhar tudo que me faz bem, né? Que me ajuda, que me agrega, compartilhar com as pessoas. E eu me curei através do fogo, né? Eu tinha muito receio de usar o fogo. E num dos meus processos de cura, de transformação, eu me curei. Então eu vi como é importante a gente trabalhar com o fogo, como ele é transformador, transmutador nas nossas vidas, né? E o mesmo medo que eu tinha, as pessoas também têm um pouco de receio, mas depois que eu comecei a usar, eu vi que, nossa, é essencial nos meus atendimentos. Hoje a base do meu atendimento é a transmutação, assim, é o fogo, que é um elemento, né, que precisa estar em equilíbrio. E como Olha, é que Lenita, foi para ti, Diva, depois desse processo? então, eu já tinha feito, Lenita, vários cursos, né? Eu fazia, porém, eu ainda não aplicava nas pessoas. Então, o teu método, a questão do cone, ele foi um divisor de águas, porque eu falo assim, eu tinha vários cursos, porém eu não aplicava. Então, ali contigo, no método, eu vi que eu tinha algo a mais para oferecer para as pessoas, né? Uma medicina natural, milenar, muito conhecida, que em virtude da nossa medicina tradicional, ela está corrompida, né? Tudo remedia, mas não é um processo de cura. Então, com o cone, foi algo a mais que eu tive para agregar e para acrescentar nos meus atendimentos. E assim, Lenita, não tem quem não goste. Por quê? Além de ele ser um método, como eu te falei, dessa medicina natural, né? Ele possui, aqui eu tenho vários comigo, os óleos, né? Que é algo natural, vem dos elementos das plantas. Então, um cone que ele é feito de um modo natural, com esses óleos essenciais, porque eles trazem a energia, os elementais das plantas que auxiliam no processo de cura. Quando você aplica, assim, é incrível porque eu uni ele nos meus atendimentos, quando eu trabalhava com atendimento, ele veio agregar. Por quê? Além de fazer essa limpeza energética e o alinhamento dos chakras, porque também tudo isso, obviamente que a gente aprende em todos os cursos, mas você também enfatiza bastante, né? Esse trabalho da limpeza em si com o cone, porque o elemento fogo, ele é um elemento importantíssimo, e também da criação. Por quê, Lenita? Olha só que interessante isso. Na natureza, né?
vamos colocar aqui, existem os cinco elementos. O fogo, a água, a terra, o ar e o éter, né? O éter mais da sutileza, então geralmente ele não é muito comentado, mais em introduções a cursos ou estudos que a gente faz, que são porque ele trabalha mais no sutil, né? Então, olha que interessante, a água é um elemento que ela se contamina. O ar é um elemento que ele também se contamina. A terra é um elemento também que ele se contamina. E o fogo, ele é o único que ele não se contamina. Ele queima, ele transmuta. O fogo queima a terra, o fogo queima até o próprio ar, porque ele é o combustível dele, né? O fogo, ele também até queima a água, ele transforma a água. Então, assim, o fogo, ele transforma tudo. Exatamente. É um elemento fantástico, eu adoro trabalhar. Então, assim, e por que também? O que o fogo é? O fogo é a luz, né? Num lugar totalmente escuro, se você acende uma vela, se você risca um fósforo, ele ilumina todos que estão ali e mostra uma saída meia, assim, conhecer mais a fundo. Energético. Sim. Eu fico muito feliz por ser uma fonte de inspiração e eu sempre falo que quando a gente descobre o nosso propósito, a gente consegue compartilhar o nosso propósito com as pessoas. Eu fico muito feliz por compartilhar isso com as pessoas, com vocês, né? Porque isso é um propósito, isso é um legado que eu posso deixar. Quantas pessoas estão usufruindo e usando de uma medicina milenar que ela deve ser explorada, né? Que ela vem de muitos de milênios, né, do Oriente, e como eu fui buscar lá na base, na raiz, eu acho que é necessário explorar e compartilhar com as pessoas aqui, né? Porque a base disso tudo, eu sempre falo da energia, mas se a gente não está com a energia em equilíbrio, o nosso fluxo, os nossos meridianos, os nossos canais, os chakras, que é o que o fone, o método todo em si, o que abrange, né, no contexto, trabalha, a gente vai virar, vai ter uma disfunção, um desequilíbrio no nosso corpo, né? E na nossa mente, né? E vice-versa. O nosso emocional, o nosso inconsciente também vai trazer uma doença, uma disfunção no nosso corpo. Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência do nosso equilíbrio físico, do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio mental, né? A gente produz tudo isso no nosso corpo, estando com essa frequência elevada, com essa energia, com esses canais em equilíbrio, sem precisar de medicamento, de química fora, né? Então, basta a gente acessar isso que está dentro da gente, trazer esse equilíbrio que tá na gente. Então, tá aí, o acesso tá aí para todos, né, para todos nós, para buscar esse conhecimento, inclusive a terapia dos terapeutas, né, e escolher bons terapeutas, né, Diva? Eu admiro muito o seu trabalho, tá? Eu te acompanho assim, eu sei que a gente está tendo pouco tempo de se ver, mas assim, de longe eu vejo o quanto tu tem evoluído nesse processo desde o meu curso. Isso me deixa muito feliz, assim, quanto tu tem desenvolvido tudo que estava aí, já estava em ti, mas precisava sair, né? Precisava colocar, ser compartilhado, né? Precisava de um empurrãozinho, né, para colocar em prática. Porque, assim, o conhecimento, como a gente sabe, vai estudando, acumula. Chega uma hora que ele precisa ser colocado para fora. Então, isso auxiliou bastante. Lenita, e sabe o que eu acho mais incrível? Assim, quando os pacientes, eles me procuram, os consulentes, né, aí eu aplico um de terapia e depois e é incrível
sentido porque as pessoas chegam num estado de estafa, sabe? Chegam aqui num estado de estafa, falando que não está bem, né? O motivo por que elas procuram. Eu faço atendimento, alinhamento dos chakras, né? Porque, como também você ensina e dá bastante ênfase no teu curso, a questão energética dos chakras, né? Que são as rodas que eles captam o prana. Então, assim, quando eles estão em desequilíbrio, que a gente costuma dizer desalinhados, mas na verdade, assim, eles perdem força, né? Por quê? Alimentação, a questão de não respirar direito e também tem todos os aspectos mentais, né? Pensamento cria sentimento, né? Que cria realidade, ou seja, somatiza, né? No nosso corpo. Se você pegar um bisturi, abrir o corpo de um ser humano, os chakras, eles não são, eles estão no mundo energético, né? Na quarta dimensão da natureza. Porque nós vivemos aqui num mundo denso, que é a terceira dimensão. Já os chakras, eles estão aqui na quarta dimensão. Olha, Lenita, quem veio participar da minha live? Ai, que amor! Eu amo, amo, amo. A Lolita, gata. É ele, né, Diva? Então... uma gata. Então, os chakras eles estão no nosso corpo sutil. Sim. É por isso que as pessoas não entendem, né? Sim, então assim, você não consegue vê-los. Porém, isso existe. E assim, vários mestres canalizam essas mensagens para nos entregar. Então, assim, mediante toda a existência que a gente conhece no mundo, nós tivemos vários mestres. Então, todos eles vêm para nos entregar uma mensagem. Então, assim, ou seja, os mestres são a própria mensagem. Nós aqui temos, às vezes, muita dificuldade de entender. Porém, em todo o mundo, vários deles acessam essas informações. Por quê? O universo traz isso, né? Então, os chakras, todos os mestres falam a respeito deles, né? Então, que interessante poder fortalecer, né? Fazer essa limpeza para que essas rodas de energia voltem a serem ativadas, a serem trabalhadas. E o elemento fogo, então, ele é crucial para essa limpeza dessa densidade energética, né? Isso, porque tudo começa no nosso campo sutil, no nosso campo duplo etérico, né? Começa de fora para dentro. Então, quando a gente começa a ficar adoecer, ficar doente, é porque esse campo todo já está com furos na aura, já está com os chakras em desequilíbrio, já está com essas toxinas e depois vai para o nosso físico. Então, a gente tem que compreender que a doença é resultado todos esses nossos hábitos, a alimentação, né? Tudo como a gente vive, a nossa qualidade de vida, nossos pensamentos, sentimentos. E é por isso que a gente tem que começar a limpar, é como descamar uma cebola, limpar todas essas camadas para chegar lá no nosso corpo físico, que é o que a nossa medicina faz aqui, por primeiro, mas não curando a raiz. A gente precisa começar essas camadas sutis para depois chegar na doença, né? E daí a gente vai curar de uma forma natural, assim como é a natureza. Tudo flui de uma forma natural, né? Sem precisar usar artifícios, né? Nós temos todo acesso dentro da gente. É por isso que uma vez em equilíbrio, mantendo a harmonia e o equilíbrio, estamos em plena saúde, né? E prevenção, inclusive, né, Diva? Olha quantos benefícios. Estamos prevenindo esse tratamento. Eu falo do meu método do FIRE, mas o tratamento dos chakras, do equilíbrio, da harmonização, prevenindo, né? E a prevenção que trabalha a prevenção e não ficarmos doentes. Sim, e olha que interessante que você colocou, né, na questão da natureza. A natureza,
o nosso interior, né? A natureza está dentro também como ela está fora, né? A gente consegue trabalhar internamente, né? Para se refletir depois no externo, né? Tudo começa dentro, até porque eu costumo também trabalhar com os meus pacientes a questão assim, como que estão os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos? Porque não adianta vir aqui, eu trabalhar, fazer toda essa limpeza, a pessoa sai daqui ótima. Daqui 15 dias, 20 dias, a pessoa volta, fala, Diva, eu não estou bem. Então, assim, sempre como você fala também, a gente deve ensinar a trabalhar, porque trabalhando no interior, consequência é se refletir no exterior, né? Uhum. É a consciência que a gente deve trabalhar nas pessoas, né, Sim. Diva? Porque uma vez tendo essa consciência, esse nível de consciência, a gente busca a cura e a prevenção de tudo. E aí a gente vai ter muito menos pessoas doentes adoecendo, né? Porque o Qi, a energia que circula no nosso corpo, quando ela está em harmonia, ela não vai entrar em desequilíbrio, não vai desequilibrar chakras, não vai gerar essas doenças que estão tendo, né? Adoecer as nossas células, né? A nossa... E aí, assim por diante, doenças que têm vindo, né? Então, uma consciência que a gente deve diariamente trabalhar, né? E quais os benefícios que tu tem usado o método com outras técnicas, com outros... Quais os benefícios que tu tem percebido nos teus pacientes, nos teus consulentes? Lenita, então, principalmente eu incluí ele nos atendimentos de reiki, né? Primeiro eu aplico reiki, após o atendimento com reiki eu faço o Konindu. Eu faço também todo o teu método da questão do alinhamento da chakra, né? Então, assim, vícios, o principal dele, assim, o Konindu, ele é bom, eu costumo trabalhar com clientes por questões de crise de labirinto. Principalmente, muitas pessoas que viajar, elas vêm fazer o cone, porque quando a gente tem a sensação de trancado, né? Por isso, ou eles vêm fazer antes de viajar, ou depois que voltam da viagem, e ficaram com o zumbido no... É bruxismo, é a questão, né? Como é que você chama, Lenita? Articulação temporomandibular, ATM. E Articulação temporomandibular, a disfunção, né, mandibular. isso, então assim, bruxismo, as pessoas me procuram porque relaxa. Então eu costumo falar, pescoço, toda a área do pescoço tem problemas de rinite, também eu aplico bastante o cone, né? E o principal é assim, é o relaxamento. E assim, o que as pessoas me falam, nossa, como é gostoso, né? Porque assim, fica ouvindo aquele barulhinho do fogo. É um método simples, seguro e é muito eficaz. Porque assim, a pessoa chega aqui com, por exemplo, tensão no pescoço. Ela sai daqui outra. Pessoas que não dormem direito, depois de aplicar o cone, elas falam, nossa, Diva, eu dormi, sabe? Então, são inúmeros benefícios, quase que incontáveis. Você vem para tratar uma coisa, mas na verdade trata e mais várias. E às vezes a pessoa nem sabe que está com aquilo, Exatamente. Né? Isso, porque é o equilíbrio, né? E trabalha principalmente nos 3 chakras superiores, né? Laríngeo, frontal, coronário, sendo que estão interligados com 3 glândulas, né? Tireoide, pituitária, hipófise, real. Então, tudo isso é trabalhado, né, na nossa mente também. Então, quando me perguntam se o cone, esse método, ele vai trabalhar somente que derrete, né?
aquela velha crença de que derrete a cera do ouvido. É muito mais do que isso. Derrete não, suga, né? Não. Ele faz todo o aquecimento, ele vai trabalhar, vai dissolver. O cone, ele é uma transmutação energética, né? Eu ia falando, né? Então, ele vai dissolver, vai transmutar ali as energias negativas, né? Que está não só a nível do ouvido, é por isso que é muito bom para labirintite, para quem vai viajar, porque esses canais acabam bloqueando, né? Na viagem da altitude, pelo avião, pela gravidade. Então, abre esses canais. Mas não é só isso, ele já está trabalhando inúmeras outras coisas, inúmeros benefícios como consequência. Então, o meu método... E até, Helenita, teve um paciente que ele falou, olha, parece que eu estou com o ouvido meio trancado, e eu apliquei. Então, assim, mediante alguns casos, a gente pede para fazer uma vez por semana, né? Ou a cada 15 dias, para manter e fazer essa cura, né? Então, teve um cliente que eu fiz 2 aplicações, que ele estava com o ouvido meio trancado. Na terceira aplicação, ele falou bem assim, Diva, eu acho que eu estou ouvindo até demais, sabe? Ele falou, tu não tem noção, ele veio na terceira vez, mas eu não apliquei o cone. Eu só apliquei nos chakras, porque no ouvido, ele falou, Diva, eu estou ouvindo até demais, a minha audição está muito sensível, porque realmente ele destranca, né? Ele abre todo o canal auricular. Então, para você ver a eficácia, né? Abre a percepção também, né? Então, é o sentido que fica mais aflorado o nosso sentido, né? A nossa intuição, né? Porque ele está ligado, né? Com o ouvido, né? Nariz, garganta e a nossa percepção no terceiro olho. Aflora, eu acho, tudo que está a energia bloqueada aflora, né? Que maravilha, né, Diva, a gente ter acesso e conseguir ajudar e contribuir com as pessoas que estão precisando, né? Inclusive, esse método pode ser aplicado, aliado, né, junto com outras técnicas online, né, à distância, como o Reiki, na mesa, né, com uma tabelinha. Então, pode ser associado a muitas outras coisas. Hoje a gente sabe, depois que a pandemia, né, veio, a gente se adaptou muito, né, com esses atendimentos. A gente sabe que tudo é energia. É claro que as pessoas gostam muito de vir presencial, né? Que ainda é essencial. Mas quando não consegue, ainda tem essa opção para ser feito. Atendimento online também. Então tem várias formas de ser aplicado, né? E os atendimentos online também, eu sempre deixo um fone aceso. Para dores também, né? Porque cada... Deixa um fonezinho aceso, né? Que as pessoas explicam do elemento fogo, né? Dessa parte, essa questão energética. Ele agrega, sempre agrega, né? Porque é um elemento, um fogo, que tudo transmuta, que tudo muda, que tudo quer. Sim, e para... Sim, e eu tenho percebido muita eficácia na insônia, no intestino também, e nas dores. Cada ponto bloqueado também é interessante a gente trabalhar esse ponto de bloqueio. Então, o cone pode ser trabalhado em todos os meridianos, em cada pontinho do meridiano, né? Eu acho que tu comentou comigo que faz também a auriculoterapia. Né? Então, tu associa o elemento água, né? A aurículo e o escalda-pés, né? Sim, a aurículo e o escalda-pés, né, Lenita?
Ele promove assim um relaxamento, um conforto, um acolhimento. Por quê? As pessoas vivem nesse mundo agitado hoje com tanto acesso à informação que elas acabam esquecendo de si. Então, quando elas chegam aqui, eu uso o escalda-pés com ervas, com óleos essenciais, e as pessoas ficam surpresas, até porque assim, gosto. Então, assim, são vários elementos ali que contribuem para esse processo, né? Mas, assim, é tão simples, mas é tão poderoso. As pessoas, quando colocam os pés dentro de um ofurô preparado, com tanto amor e carinho, as pessoas sentam e armam, né? Desandam. Ali, elas se deram do quanto é importante esse cuidado, você ceder um tempo para, né? Esse acolhimento. E até porque assim, uma água morninha remete a um colo de mãe, né? Esse cuidado, toda o aconchego, e todo o óleo essencial, toda a erva, toda a planta que é colocada ali, ela possui o elemento dela, e todo esse elemento ele está associado ao e ele vai atingir a pessoa, no caso, o que ela está precisando, né? Esses elementais, eles entram na pessoa de uma forma sutil, onde eles trabalham nessa energia que ela precisa. Isso mesmo. Nossa, excelente essa combinação, né? Então, o cone, o método, ele é seguro, o cone é um método seguro, né? Porém, usado com material de qualidade, um material seguro, né? Sabendo usar contraindicações, né? Pós-cirúrgico, as infecções, inflamações, mastoidite. Então, saber o que não pode, onde ele não pode ser usado, né? Em quem não pode ser usado o cone. Então, no restante, ele é seguro, né? Procurando bons profissionais, é claro. E ele vai ajudar em todos os aspectos, inclusive na prevenção e no equilíbrio do ti, do corpo, da mente, né? Das emoções. Sim. Vai trazer um bem-estar geral. Lenita, e tem uma questão assim, ó. Por exemplo, ó, esse aqui que ele possui o óleo essencial. Olha que incrível, né? Quanto isso acrescenta o óleo essencial, a planta lavanda, o cheirinho gostoso. E as pessoas, às vezes, têm muita queixa de coceira no ouvido, aquela coceira na garganta. Isso aqui, ele, através daquela sucção, né, do calor, que ele suga, ele tira todo aquele ar estagnado internamente, né? Nós temos os nossos ossos, que eles são porosos, né? As pessoas que têm a renite é o quê? É algo que se infiltra nos poros dos ossos. E o cone, ele suga, ele tira isso, bem fazem. A coceira do ouvido, porque é inflamatório, né? E ele tira isso antes. E as pessoas falam bem assim, olha, o catarro soltou, o meu... Sim, algo que é muito simples, né? E muito eficaz mesmo. E é lógico que a gente vai conversar para saber toda a história, né, do consulente, para saber as crenças, a anamnese, né, conversar para saber o que eu vou precisar trabalhar, ressignificar crenças e padrões, né, para ressignificar e trabalhar isso também. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas com enxaqueca, o cone ele é excelente também para enxaqueca, né? Sim. Para trabalhar todos os chakras superiores. Então, trabalhando, avaliando, conversando com a pessoa, o que é enxaqueca, né? A pessoa que não gosta de ser contrariada, trabalhar lá no
na consciência também da pessoa. Além do cone, trabalhar tudo isso, todo esse aspecto, né, emocional da pessoa. Então, é um tratamento completo. Eu indico essa técnica para todas as... A não ser, claro, tirando as contraindicações, como eu falei, aí, implantes, Poucas inflamações, também, infecções, né, Lenita? São poucas. Isso. São poucas, o restante todas devem ser trabalhadas, né? Sendo que algumas podem, né, sendo no ouvido, e também eu gostaria de ressaltar aqui que o cone não é só feito no ouvido, mas é trabalhado também em todo o nosso campo eletromagnético, no nosso corpo sutil, né, no nosso corpo duplo etérico. Em cada chakra do corpo também ele vai alinhar, vai fazer esse processo de limpeza da água, de equilíbrio do chakra, né? Então, não é só na parte em todo o corpo. Então, ele é completo, é uma técnica que trabalha tudo, sendo que ele é ainda aliado à essência, como falou, né? Pode escolher a essência do cone, de lavanda, então, e o elemento fogo. Então, como ele transmuta, ele faz uma pressão negativa ali, né? O pH ele transmuta, ele faz toda uma transmutação. Então é completo, né, Diva? Técnica que trabalha com âmbitos, né? Sim. É muito bom. E eu já apliquei também, assim, Lenita, em crianças. Elas ficam quietinhas, porque é gostoso. Eu apliquei em autistas. Adoram, né? Elas adoram, até em autistas, né? Eu apliquei numa autista e o pai dela trouxe. Adoram, porque... E ele falou, Diva, olha, ela não consegue ficar quieta. Ela ficou quietinha. Eu fui conversando, eu fui aplicando, ela ficava quietinha, ouvindo o barulhinho do cone. E assim, isso é muito grande, auxiliar Nossa, as muito, pessoas, muito. como você falou, no propósito de vida, né? No propósito, né? Esses dias eu tive um curso da escola também, da escola do Ministério, e a gente trabalhou muito isso, né? O nosso maior propósito aqui, a gente descobriu o nosso propósito, mas compartilhar o nosso propósito. Não adianta a gente só saber, né, Diva, se eu não estou compartilhando com as pessoas o meu propósito. Então, Sim. isso é ajudar, auxiliar os outros, é ajudar as pessoas, deixar aqui um grande legado, né? E eu fico muito feliz em poder... Eu tô pensando, é claro que um curso, ele demanda toda uma estrutura, né? Mas tem muitas pessoas já estão me pedindo, pensando em abrir mais uma turma agora. Eu acho, Lenita, assim, que você deve expandir. Expandir esse ficante para quem faz, para poder agregar, né? Tá contribuindo com a humanidade, né? Como você falou, o conhecimento tem que ser passado para frente. Sim. É trabalhoso, mas eu vou me organizar, né? Acho que agora começa, junto com o outono, a gente começa a voltar mais para a introspecção, né? E começa agora a se reorganizar que nem a natureza, né? Então agora eu acho que é uma época muito boa. Eu acho que foi feito em maio do ano passado, né, Diva? Foi nessa época de maio o curso. Que sim, já estava começando a esfriar, assim, aham. Vou me organizar. Cair daqui da rede. Se alguém tiver alguma pergunta, a Diva, ela é terapeuta, se quiserem acessar a página da Diva. Diva, onde tu está atendendo? Deixa aí o teu endereço, o teu contato. Lenita, o meu Instagram é @divarogovski, né? Deixa aí o contato. Eu atendo no bairro Pantanal e também eu atendo no Cobrasol. Então, assim, geralmente, como eu divido sala com outras pessoas, eu não tenho um espaço só meu. Onde as pessoas me pedem, eu atendo. Às vezes eu atendo aqui na minha própria casa também, que eu tenho um espaço, né? Então,
É muito Tá? relativo. Eu não costumo ainda divulgar muito o meu trabalho. Eu vou me desenvolvendo, né? Porque é mais com empresas, né? A empresa, questão do despertar, meditação também que então eu ensino as pessoas esse processo, né? Isso eu sei que tu mergulha para dentro de si, né? Nas tuas meditações, eu admiro, super te admiro, tá? Muito obrigada, Anitta. Desculpa. E levar isso para as empresas, esse despertar, nossa, parabéns, tá? Eu acho que o mundo precisa de mais pessoas como, Obrigada. né? Assim, para compartilhar o teu propósito. É, porque assim, grandes Uhum. então eu comecei a Perfeito, levar perfeito, isso para Diva. empresas, né? Muito bom. Muito legal mesmo, tá? Então, quem tiver mais pro lado ali do continente, do Cobrasol, né? Pode agendar contigo. Mas foi um prazer, né, conversar contigo, Diva, né? Vamos ver se sai uma hora o nosso encontro. Tá. Tá bom, Lene. Então, olha, muito obrigada pelo convite. Obrigada por ser. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ser luz também. Eu compartilho do mesmo contigo, porque é um serzinho aí de pura luz, tá? Obrigada. Tá falhando um pouquinho. Namastê. Até mais, Diva. Até. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.